Olá, eu sou o Pedro Rodrigues e hoje eu estou aqui para apresentar nosso trabalho de IEDO sobre datação por carbono 14. Aqui são os participantes e nós somos da turma A1. Como funciona a datação por carbono 14? O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono, assim também como o carbono 12 e o carbono 13 são outros isótopos. Ele está presente nos seres vivos e na atmosfera do planeta, e ele é responsável para calcular o método da datação para achar a idade de fósseis de até 60 mil anos de idade. Porém, se ultrapassar esse valor, ele acaba sendo impreciso, pois acaba havendo pouca quantidade de carbono 14 presente, então ele é recomendado para métodos de idade menor que 60 mil anos. E o método ele é baseado no decaimento radioativo, que é considerado a meia-vida do carbono 14. Quem descobriu o método foi o cientista Willard Libby. Ele é um cientista norte-americano que desenvolveu pesquisas e teorias em relação à radioatividade na época da Segunda Guerra Mundial, ali pela metade do século XX. Inclusive, ele venceu o Prêmio Nobel em Química em 1960. O Libby descobriu que raios cósmicos vindo do espaço interagiam com moléculas presentes na atmosfera e acabava expelindo nêutrons que atingiam átomos de nitrogênio. E esse nitrogênio acabava expelindo um próton e aderindo o nêutron a ele, então resultando num carbono 14. E o carbono 14 é um isótopo que é instável e acaba decaindo, gerando outros elementos, e por isso que ele é considerado radioativo. O decaimento acontece porque ele é um isótopo instável com 2 nêutrons a mais que o carbono 12. E ao decair, ele emite uma radiação beta na forma de elétron, ficando com 7 prótons e 7 nêutrons, formando assim um núcleo de nitrogênio novamente, tornando-se estável. A meia-vida é o tempo necessário para um conglomerado de átomos decaírem pela metade e se tornarem outro elemento. Outro estudo importante feito por Libby foi sobre o ciclo do carbono. Ele estudou que o carbono 14 está presente na atmosfera, ele era ingerido por plantas ao realizarem a fotossíntese, que depois eram passados para animais herbívoros e então para animais carnívoros, e assim sendo levado pela cadeia alimentar. Então, o ciclo de carbono, ele diz que o carbono presente na atmosfera, ele sempre está a uma taxa constante de quantidade. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é criado, ele se desfaz, mantendo assim um equilíbrio. E ele descobriu que essa taxa era também igual nos seres vivos. Por isso que ele supôs que era possível calcular a idade, já que como essa taxa é constante nos seres vivos, a partir do momento que um ser vivo morre, ele deixa de fazer parte do ciclo, havendo só o decaimento. Então, se ele calcular a partir do momento que ele morreu até o momento atual, pelo decaimento radioativo, você consegue calcular a idade do fóssil. Depois de fazer a teoria do método, ele conseguiu executar na prática. Como que ele fez isso? Ele comparou os pedaços de árvores que sabiam a idade dela por causa dos anéis e realizou o método, e também com um barco de um faraó, que também estava datada a data de morte dele, e por isso ele conseguiu testar e comprovar que o método funciona. Só que não é possível, como eu já tinha comentado antes, realizar esse método para calcular a idade de fósseis muito antigos, por causa que tem alguns perigos na contaminação, que pode haver parte e prejudicar os resultados, e também o alto custo da época, que gerava algumas complicações. Mas esse método revolucionou por causa que ele sozinho conseguiria ter mais precisão e necessitava somente do objeto de estudo, não precisando de o ambiente em volta para fazer umas previsões que não eram tão precisas quanto esse método. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Iago e eu vou explicar a aplicação de EDOs para o método de datação por carbono 14. Bom, equações diferenciais, né, elas surgem a partir da modelagem de algum fenômeno físico, social ou natural. Essa é uma equação diferencial que envolve uma função desconhecida e uma ou mais de suas derivadas. E, geralmente, descrevem valores que variam com o tempo. Equações diferenciais ordinárias trata-se de equações diferenciais. São chamadas de ordinárias porque a função depende apenas de uma variável independente. Logo, suas derivadas são apenas em relação a esta variável.
Assumimos que YT corresponde à quantidade de carbono remanescente, isto é, restante, de uma quantidade inicial Y0 de carbono 14 após dado um tempo T. A taxa de decaimento, isto é, a variação dYdt, ela é analisada experimentalmente como proporcional à quantidade restante, que seria YT, de modo que dYdt é igual a menos K vezes Y, onde esse K ele é uma constante. Se observarmos, trata-se de uma EDO separável, então nós realizamos o método de separação de variáveis. Como podemos ver, aqui nós isolamos y ao lado esquerdo da equação e a outra parte que envolve k e dt isolamos ao lado direito da equação. Realizamos a integração de ambos os lados, nós vamos obter que o logaritmo natural de y é igual a menos k vezes t mais uma constante. Exponenciando ambos os lados da equação, nós temos que Euler elevado ao logaritmo natural de y é igual a Euler elevado a menos k vezes t mais c. Através de propriedades de potências, nós podemos dizer que y é igual a Euler elevado a menos k vezes t vezes Euler elevado a uma constante. O que implica que y é igual a Euler elevado a menos k vezes t vezes uma constante. Verificamos que, assumindo que t é igual a zero, nós temos que y0 é igual a c, ou seja, a quantidade inicial propriamente dita. Sabendo-se que o tempo de meia-vida do carbono 14 corresponde a aproximadamente 5.600 anos, nós podemos descobrir o valor da constante k, realizando as substituições. Yt é igual a meio, ou seja, metade da massa original do carbono. O tempo é igual a 5.600 anos e a constante é igual a 1, que é, ou seja, a massa integral da amostra de carbono, logo 100%. Realizando as substituições na equação, nós vamos obter que meio é igual a Euler elevado a menos 5.600k vezes 1. Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados da equação, nós temos que o logaritmo natural de meio é igual ao logaritmo natural de Euler elevado a menos 5.600k. Aplicando propriedades de logaritmos, nós temos que o logaritmo de meio é igual a logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, que é igual a menos 5.600k. Isolando k, nós temos que ele equivale a logaritmo natural de 2 dividido por 5.600, e podemos incluí-lo na equação, obtendo assim a equação de meia-vida para o carbono 14. Aqui nós podemos verificar o gráfico do decaimento radioativo do carbono 14. No eixo x, nós temos o tempo. Nesse caso, o eixo x equivale a t. E no eixo y, nós temos a quantidade de carbono 14 presente em dada amostra. Olá, meu nome é Pedro Henrique e agora a gente vai fazer a análise do caso. A nossa atividade era determinar a idade de um fóssil que possuía 0,1% da quantidade inicial de carbono 14 presente em seu fóssil. E para isso é nos dado o dado de que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos. Isso é, a cada 5.600 anos ele perde metade da massa que ele tinha no antigo período. Para resolver esse exercício, nós utilizamos da fórmula previamente estabelecida do decaimento radioativo, onde nós substituímos o valor atual, que é de 0,1%, o que nós tínhamos antigamente, que nós poderíamos cortar na equação, e substituímos a meia-vida do carbono 14. Com isso, nós chegamos no resultado de que o fóssil tinha aproximadamente 55.808 anos e 143 dias. Agora, falando de outros casos em que essa técnica pode ser aplicada, nós temos que o decaimento radioativo, o que muda de elemento para elemento é o tempo de meia-vida. Sabendo desse tempo de meia-vida e o quanto variou da massa inicial radioativa ou a proporção, nós conseguimos determinar esse tempo. E com isso nós podemos aplicar em diversas outras aplicações. Uma delas é com o descarte nuclear, onde nós podemos calcular em quanto tempo esse lixo nuclear irá perder a sua radioatividade letal ao ser humano. Outra técnica comum para o qual é usado a radiação é para a esterilização de equipamento médico. E para fazer com que isso seja possível,
Nós temos que realizar cálculos para determinar há quanto tempo o material deve ser exposto, para que ele perca o máximo possível da carga bacteriana.